Via, o Armarinho está no ar. É a hora sagrada do nosso tricô semanal. O Armarinho está em diversos players de áudio e também aqui no nosso canalzinho no YouTube. Então você já sabe, se inscreve no canal, aciona aí as notificações e não perca o nosso conteúdo. Não é isso, Rita Soares? Isso aí, a gente conta com a tua audiência no nosso canal no YouTube, nas plataformas de áudio Spotify, Amazon e Google. É você que nos ouve, que faz com que a gente esteja aqui firmes e fortes na raça e na coragem para fazer esse conteúdo que a gente ama. Total, amei. Raça e coragem. É nossa cara isso. Vai rolar uma novela agora, né? Com a cara e a coragem. Também nosso armarinho é assim, com a cara e com a coragem. E cabelos. Com a cara, coragem e cabelos. E muito cabelo. Tem cabelo aqui, né, de quem está aqui no vídeo e também o pessoal que faz aqui. Tudo cabeludo. Tudo cabelo. O diretor levantou logo o dedinho e disse assim, ó, comigo não, né? Mas ele tem a barba para garantir aqui também, né? E a nossa convidada de hoje? Cabeludérrima. Cabeludérrima. Ela já disse aqui, logo quando ela sentou, ela disse, olha, pintei recente meu cabelo, mas aí fui pra praia, entrei na piscina, também não estou ajudando ele. Mas ela está belíssima e ela vai já conversar um pouco mais aqui com a gente. Ela que conhece muito bem as duas maiores cidades da Amazônia. Ela nasceu em Manaus, mas mora em Belém, parece. Não tenho certeza, ela vai contar isso pra gente, que ela está voltando para Manaus. Vamos já saber dessa história. Parece-me também que ela se apaixonou, foi assim, amor à primeira vista com Belém. Também quero saber essa história, desse amor à primeira vista. Então vamos lá, ela é MC, poeta, cantora, compositora, produtora audiovisual e cultural. É multiartista, é danada, ela está loiríssima. Ana Suave na voz e no armarinho, chama. Ana Suave, tudo bem, bonita? Tudo bem, gente, é um prazer estar aqui. Um salve para todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo também. Esse Suave é da voz ou de onde veio? Como começou a ideia do... É o nome artístico, né? Sim, é o meu vulgo, como falam, né? Então, nessa busca, né, quem é do rap, geralmente, a gente tem um negócio de um vulgo, né? Tem que ter MC alguma coisa. E aí, quando eu comecei a cantar, quando eu comecei como poeta, na verdade, eu sentia que faltava alguma coisa pro Ana, assim, tinha que ter um complemento. Eu fiquei pensando, assim, veio muito da minha personalidade, da minha voz também, de como eu sou, de como eu falo. Que não é exatamente um adjetivo que a gente associa imediatamente ao rap, né? Suave. Sim, aí também tem essa brincadeira, né? Esse trocadilho que se espera algo um pouco mais leve, né? E até tem essa leveza pela minha voz, né? Pela minha impostação, mas aí vem a minha narrativa, as minhas letras, que aí elas já se apresentam de uma forma mais assertiva, mais forte, aí dá uma suave só o nome, assim. Antes da gente começar a falar da história da Ana com Belém, eu queria saber, rola mesmo essa, digamos assim, essa treta entre belenenses e marauaras? Você sente isso? Sentiu isso? Porque você nasceu lá, cresceu até a pré-adolescência e depois veio para Belém. Uhum. Ou isso é intriga do pessoal de Macapá? Me conta. Não, rola. Tem um processo histórico aí que justifica tudo isso, né? Ele é bem anterior e, enfim. E aí teve algumas falas infelizes, assim, que reforçaram isso, né? Mas, assim, uma grande besteira, vamos dizer. Na hora da gente parar com isso e se juntar, né? Por uma grande tolice mesmo. Porque eu citei Macapá e, por exemplo, primeiro que eu costumo falar isso boca pequena, mas eu vou falar aqui publicamente, as pessoas dizem assim, qual é o melhor açaí que você tomou? Eu disse, olha, no meu top 3 de açaí, eu preciso dizer que foi o que eu tomei uma vez em Macapá, fabuloso. Amei. Macapá, uma terra de muitos talentos, Manaus também e Belém. Às vezes é tão tolo, né? E as pessoas levam isso adiante, essa intriga do nada. Ah, picuinha besta. Então, vamos parar, vamos começar esse podcast aqui. Esse episódio tem um objetivo diplomático, digamos assim, né? Uma missão diplomática. Nos estados da Amazônia. Tem tanta gente, né, xoxando a Amazônia, pelo amor de Deus, a gente tem que se unir, não é não? Vamos nos juntar. E aí agora a Ana vai contar um pouquinho como foi essa história. Tu nasceste em Manaus. Sim, eu sou manauara. Eu sou formada em jornalismo. Eu me inscrevi num programa de mobilidade regional, consegui uma bolsa e vim estudar na UFPA.
Então, assim, era a grande oportunidade da minha vida. Eu nunca tinha saído da minha cidade. Eu não conhecia ninguém em Belém, então eu vinha, assim, na raça e na coragem. Eu vim de avião. E aí, quando eu cheguei em Belém, eu, na época, também associei essa experiência do intercâmbio da universidade com uma vivência em coletivos culturais. E aí foi uma grande, assim, revolução na minha vida. Isso tem quanto tempo, Ana? Isso foi em 2012. Final de 2012, assim, eu cheguei aqui em dezembro de 2012. Na época, inclusive, que o mundo ia acabar mais uma vez. E aí eu fiquei muito encantada com tudo, assim, de Belém. Eu achei uma cidade muito efervescente. Eu acho que o Pará em si tem essa energia, talvez ancestral, né? Energia cabana, uma energia de força, de guerrilha, assim. Eu me senti muito conectada com isso, assim, sabe? Eu falei, cara, eu acho que eu compartilho dessa energia aqui. Só que eu ainda tinha um processo para finalizar em Manaus, que era da universidade. Nessa experiência também com os coletivos culturais foi quando eu iniciei o meu processo de afirmação identitária, foi quando eu me aprofundei no conhecimento sobre o movimento hip hop. Então, assim, foi muita informação em 6 meses que eu vivi aqui. Aí eu retornei para Manaus e combinei comigo que assim que eu me formasse eu ia voltar para Belém. E aí eu ainda tinha 3 anos de universidade. Tinha paquerinha aqui em Belém? Está muito candinha, gente. E aí, quando eu me formei, assim, literalmente 3 dias depois eu vim para Belém, assim, eu me formei e vim. E Ana, foi então nesse período, nesse primeiro momento em Belém, que tu percebeste assim essa tua potência artística, né? Quando encontraste outros pares e falou assim, ué, isso aqui é bacana, quero ficar mais próxima disso. Em que momento teve esse teu despertar assim? Sim. Da Ana, não sei se ainda suave, mas a Ana artista. Não, o que acontece quando eu entro na universidade, eu tenho meu primeiro encontro, que é com o movimento estudantil. Então, eu entro para o centro acadêmico. Ali já começa uma coisa de tipo, cara, eu quero fazer algo sobre isso que me incomoda. E aí venho para Belém, e aqui em Belém tem um movimento assim catalisador de toda essa energia, sabe? De estar nesse coletivo cultural e aí ter a vivência com movimentos sociais, movimento hip hop, né? A galera também que estava na época, o início do Mídia Ninja, então eu acompanhei esse processo também. Então tudo aquilo foi me encantando e eu me senti com certeza despertada, né? A partir dessas referências. E você era uma menina que fazia balé clássico. Sim. Eu falo isso porque, aparentemente, né, se a gente pensar nos estereótipos, são coisas que parecem que não conversam, né? O hip hop com o balé. Como é isso? Como foi esse encontro? Sim, eu venho dessa vivência. Total, né? Um desencontro necessário. Eu comecei o balé com 9 anos. Eu fiz balé até os meus 21. Assim, então foram 11 anos, eu acho, dessa vivência, assim. E com certeza são 2 mundos bem diferentes, assim. A dança clássica, né, ela vem de um universo que ele é muito padronizado, embranquecido, até mesmo em termos assim para uma camada social diferente da minha também, sabe? Então tinha todos esses conflitos nessa vivência que eu fazia parte. Então até esse encontro com hip hop ele também me trouxe mais acolhimento nesse sentido, sabe? Quando tu falas que o balé pertencia, né, era uma manifestação artística diferente da tua classe, porque tu eras uma menina em Manaus, mas da periferia, esse tipo de coisa, e esse palco, essa coisa da sapatilha, não, tu achas que não é tão perto das meninas mais da periferia? Conta um pouquinho como foi isso para ti. Mais do que achar, assim, eu tenho certeza, porque é caro, né? E aí o que aconteceu? Eu entrei nesse processo da dança através de um programa do governo na minha cidade também, então eu era bolsista. Eu fui bolsista esses 11 anos, assim, então a partir dos meus 13 anos eu comecei a dar aula para crianças e o meu salário era para pagar meus figurinos, assim. Então, era uma vivência muito dual, assim. Eu dançava na melhor escola de Manaus, era uma escola muito cara. Então, eu descia
A minha aula acabava 10 horas da noite, 10h30. Eu descia meu pai estava me esperando para ir para a parada de ônibus, para ir para a Zona Norte. Então, assim, eram 40 minutos para chegar na minha casa. Enquanto as outras meninas desciam, tinham segurança esperando, motorista esperando. Era filha de governador, filha de radialista, filha da dona da escola tal. Então, era bem conflitante, assim, para mim. Acho que esse processo histórico, né? O balé em si, o balé clássico, ele é uma arte importada, né? Então, ele tem um padrão, ele tem enfim, um caminho dele. E esses outros corpos, essas outras vivências ocuparem, ela também tem um objetivo, acho que estamos ali para ressignificar esse lugar também, né? E a menina Ana se sentia diminuída nesse espaço? Olha... Ou intimidada, pelo menos? Aí a gente tem Deus jogando a nosso favor. Eu era boa, entendeu? Então, assim, nesse espaço eu não me sentia diminuída, porque eu era boa. Então, eu era, tipo, do grupo das primeiras bailarinas, linha de frente, da companhia. Eu era assistente da professora. Então, assim, existia uma hierarquia ali dentro que me favorecia. O hip hop, ele te aproximou mais do que tu acreditavas que era a tua vida real mesmo, Com né? certeza. Dos teus valores. Eu não sei se valores, não sei se exatamente isso, mas a tua realidade, né? De estar 10h30 numa parada de ônibus. O que o hip hop te mostrou, dizer assim, ué, é esse mundo que eu pertenço? Em que momento teve isso? Com certeza, ele foi um grande resgate para mim, né? Que eu digo que pela confluência de vivências que existem dentro do hip hop, né? Negritude, juventude, periferia, Dança. Hoje em dia, né? As mulheres ocupando cada vez mais esse espaço também. Então, quando eu encontrei o hip hop, mais precisamente o elemento do rap, né? Eu iniciei pelo grafite, mas eu me encontrei de fato o meu caminho de expressão pelo rap. Falei assim, cara, é aqui. Tudo que eu passo, tudo que eu vivo tá aqui, tá sendo dito nessas músicas, tá sendo traduzido. Então, eu me senti muito acolhida. Eu me lembro que, inicialmente, eu ouvia muito mais os MCs homens, né? Porque é o que chega primeiramente, Racionais, o GOG, enfim, o Criolo também depois, Marcelo D2, Benegão. Mas eu me lembro que quando a Carol Conká lançou Batuque Freak, nossa, assim, eu fiquei, caraca, é isso aqui. Finalmente alguém tá falando. E a tua família? Como reagiu a essa transição? O pai e a mãe dessa bailarina, né, toda linda, assistente da professora, que de repente a filha vira e diz assim, ó, tá vendo essa galera aí? Eu estou gostando e quero trabalhar com eles e produzir junto com eles. Como é que foi isso dentro de casa? Cara, a minha família que lute, porque olha, eles têm uma filha sagitariana, então assim, uma coisa de uma mudança assim de uma hora para outra. Então acho que eles já estão um pouco acostumados. Mas os meus pais, eles me acolhem muito nesse sentido. Eu seria muito injusta se eu falasse que eu não tenho um apoio. Eu acho que existe, claro, que com todas as questões que todas as famílias têm, né? Mas existe uma fala muito contínua na minha casa que é: você tá feliz? Então pronto, entendeu? Então o meu pai, principalmente, ele sempre me acolheu muito nesse sentido. Como chama teu pai? Augusto César. Seu Augusto. E E a mãe? Maria de Lourdes. Dona Maria de Lourdes, amei esse nome. É lindo, Que né? bacana, seu Augusto, Dona nome Maria do de meu Lourdes. pai. Olha tudo. Isso foi também em relação à sexualidade, à orientação sexual? Isso aí é um processo um pouco mais delicado, né? Que ele vem depois, assim. Mas, sim, essa fala ainda de só você vive a sua vida, então lute por isso, entendeu? Acho que em relação à carreira e às escolhas artísticas, tem um tom diferente. Eu acho que ele é um pouco mais fácil, mas também tem uma preocupação com a minha estabilidade, né? Porque eu vivo de arte, eu sou uma trabalhadora da cultura. Não existe um plano B ou um plano C. Existe isso, eu faço isso. Então, eles têm essa preocupação de você precisa se manter, como é que você está se planejando e tudo mais. Mas eles sempre me acolheram, até porque o meu pai, ele é um artista que não conseguiu ser artista. E eu digo que ele me doutrinava, porque a gente tinha um hábito de todas as sextas-feiras, ele me sentar do lado dele e colocar todas as divas
para eu ouvir. Então, Dana Summer, Tina Turner, Al Wilson. Então, assim, meu pai, ele fez um trabalho, sabe? Seu Augusto, o senhor é danado. Ele arrasou. Maravilhoso. E aí eu acho isso muito legal, porque assim, é um homem, sabe? É um homem preto, é um homem que vem do interior do Amazonas. Meu pai é de Parintins, da Vila Amazônia. Então ele tinha tudo para ser um cara assim super enrijecido, extremamente machista. Mas assim, eu acho que eu acho brilhante ele ser esse cara sensível que era fã das divas, fã do Michael, e me colocar para ouvir isso, sabe? Assim, totalmente livre. Então, eu agradeço muito ao meu pai porque ele me apresentou essas referências sonoras que hoje fazem muito mais sentido para mim no meu trabalho, inclusive. E Ana, e quem te apresentou a poesia? Porque tu começaste também te aproximando primeiro, antes de cantar, bem, tu já dançavas, né? Teve toda essa formação do balé clássico, mas antes de cantar, colocar a voz nas canções, começaste a escrever ali algumas poesias. Quem te apresentou a poesia? Houve essa apresentação formal, né? Olha, lê isso aqui é bacana. A gente está falando do Amazonas, então citar aqui o poeta Tiago de Mello. Parece, houve essa apresentação? Por exemplo, a literatura, a poesia era uma coisa que também tinha na tua casa, ou na escola, ou na casa de alguém? Eu tinha essa coisa de uma criança muito imaginativa, muito criativa e que tinha a companhia dos livros. Então, assim, eu era aquele estereótipo de filme que passa a pessoa que passa o recreio na biblioteca. Eu era essa criança, entendeu? Então, eu tinha muito esse negócio de ler e ficar imaginando. E aí, depois de um tempo, eu até brincava de RPG, adorava criar histórias, assim, sempre fui muito inventiva. E aí, a escrita, ela foi um processo que era paralelo a isso, né? Só que, como a maioria das minhas pares, eu escrevia e achava que aquilo tudo era super descartável e ninguém ia entender, então não ia fazer sentido. Não à toa que eu entrei na faculdade de jornalismo, porque eu queria de alguma forma me expressar, mas eu não conseguia falar. Então eu falei assim, não, vou escrever. Alguma coisa vai dar certo e vai sair. E a poesia, ela na verdade surgiu, essa poesia mais contemporânea, inclusive, pelo acesso à internet mesmo, buscando, né, vendo alguns conteúdos, eu encontrei o movimento do Slam, que é um movimento de batalha de poesias. Ele é um movimento recente, moderno, e aí achei algumas poetas negras e, assim, quando eu as vi se expressando por meio dessa possibilidade, desse formato da poesia, que chama, inclusive, de poesia marginal, porque traz temáticas da periferia, temáticas que estão à margem, né? E também ressignifica esse lugar da poesia como algo que era muito, acho que academicista, muito elitizado, exatamente, que não se aplica, não atravessa algumas vivências, entendeu? Então, quando eu as vi nesse movimento poético, falando sobre coisas que eu vivia, sobre a realidade das ruas, realidade enquanto mulher, eu me encantei, assim, então foi por aí. Quem, por exemplo? Pode citar? Sim, claro. A primeira que eu encontrei foi a Mel Duarte, que é uma poeta de São Paulo, que ela era do Slam das Minas, SP, e aí, a partir dela foi assim uma enxurrada. Luz Ribeiro, Roberto Estrela Dalva, as manas de Pernambuco, Abel Puan. A presença das mulheres nesse ambiente do hip hop é recente também, né? Como era esse ambiente antes? Acredito que a presença delas não é recente. O que é recente é a valorização delas nesse movimento. Porque as mulheres, elas estão nessa construção desde sempre. Só que, como tudo nessa sociedade, elas eram silenciadas, elas eram invisibilizadas, elas eram apenas, talvez, a companheira do fulano, sendo que elas estavam na construção com o seu companheiro. Mas elas não tinham o protagonismo justo para isso, sabe? Então, eu acho que com essa virada de chave dos movimentos de mulheres, que a gente tem aí mais ou menos uns 5 a 6 anos que isso tem uma nova onda acontecendo, o movimento hip hop, ele não está paralelo à sociedade, então ele também bebe dessa água, e aí as mulheres vêm... Mas era um ambiente machista, porque a gente pensa assim, o hip hop, ele trabalha com essas questões sociais, né? A negritude, a periferia, e era um ambiente, digamos assim, favorável às mulheres, ali como uma minoria também? Ele era um ambiente machista e ele ainda é um ambiente machista. Não só machista, né? Ele ainda é um ambiente sexista, um ambiente muito transfóbico, homofóbico, enfim. Tudo que a sociedade ainda é, né? É isso que eu falo, a gente não está num universo paralelo.
As expressões artísticas, elas bebem dessas opressões também. Então, a gente acaba também sendo atingida. Ele era, sim, com certeza, esse ambiente, ele ainda é. Mas essa retomada, né, e esse empoderamento das mulheres, as mulheres também conseguindo se estruturar e criar também novos movimentos, né? Por exemplo, esses movimentos do Islã. Existem grupos que são organizados e protagonizados só por mulheres. Pois é, fala do Dandaras do Norte, porque tu és uma das fundadoras do Dandaras. Isso. E aí, já pegando essa cola ainda da pergunta da Rita, por exemplo, quando vocês criaram o Dandaras, né, esse coletivo de mulheres poetas que chegavam lá nas suas batalhas e eram só mulheres verbalizando ali, né? Falando das suas dores, das suas angústias, dos seus amores, dos seus afetos. Por exemplo, os homens faziam, esses meninos diziam assim, o que essas meninas querem aqui? Estão tirando o nosso espaço. Fala um pouquinho como foi a chegada, a criação e a chegada do Dandaras nesse ambiente. Justo. O Dandaras, ele nasce com certeza de muito afeto, muito amor, muita vontade de fazer, mas ele também nasce de um problema, né? Ele nasce ali numa raivinha, né? De que, tipo, não tem espaço. Então, a gente não vai negociar. A gente também não quer ser a cota em nenhum evento. A gente vai criar um movimento, a gente vai criar um evento. Corajosas, hein? É sobre, né? E aí, a gente, primeiro, digamos assim, já dá na canela de quem dizia que não tinha mulheres MCs, não tinham mulheres. Cadê as mulheres? Não, que não tem. Tem. O que não tem é um espaço acolhedor, um espaço seguro para elas se expressarem, entendeu? E, inclusive, eu acabei de lembrar que, mesmo nessa criação, a gente também sofreu algumas situações muito desconfortáveis de estar, por exemplo, num ambiente do Sesc Boulevard, no meio de um slam, e um homem se sentir no poder de levantar e começar a xingar uma poeta que estava se apresentando. Então, olha só, mesmo quando a gente estrutura da melhor forma para que isso aconteça de uma forma segura para nós, a gente ainda é atacada, entendeu? Então, é óbvio que numa sociedade ainda que é extremamente misógina, você falar, você se expressar, você vira um alvo, sabe? Ou seja, nem no palco a mulher vai ter 100% de segurança. A gente não tem nas ruas, a gente não tem no transporte público. Muitas não tem em casa. Não, opa, essa lembrança, veio até um arrepio aqui, Rita. E mesmo no palco pode existir essa vulnerabilidade, como esse caso que tu acabaste de citar aqui. Com certeza. Até o processo da gente chegar no palco, né? Quando você fala sobre se o movimento hip hop é machista, o processo de negociações, processo de se produzir, sabe? A gente ainda está dentro de um universo que é muito masculino, muito protagonizado por homens, então é muito delicado. Seguramente cachês, né? Ordem de entrada no palco. É só você ver as lines, você vê a line de um festival de rap, por exemplo. Um dia desse tinha uns posts falando sobre isso. A line-up, aí tiraram todos os artistas que eram homens, assim, tipo lá, tinha 30 atrações, aí ficou 4 nomes de mulheres, assim. Então, olha só como é desnivelado, sabe? Então, a gente ainda tem muito trabalho para fazer, assim, até que a gente possa dizer que estamos num pé de igualdade ali, bacana. E nos festivais mais amplos, onde o hip hop é um dos ritmos presentes, eu imagino que ele também fique meio um pouco marginalizado, ou não? Eu acho que a gente ainda está nesse processo, assim, de ressignificar esse tom, sim, né? Que é isso, assim, é como se, de repente... É um ponto de vista muito pejorativo ainda, sabe? Os moleques do hip-hop, as meninas do hip-hop. Nunca é uma coisa, assim, séria, sabe? Ainda é uma luta também nos ver enquanto artistas profissionais que fazem isso dentro de um gênero, né? Porque, enfim, existem vários gêneros musicais e o rap, ele é um deles, né? Mas ele é colocado nesse lugar de uma coisa meio hobby, é uma brincadeira, sabe? Só para a gente aqui, antes de responder a pergunta do Dandaras, falando em profissionalização e que não é uma brincadeira, vocês ganhaste um edital, não é isso? Da Natura? Sim, sim.
Que foi teu primeiro trabalho mais profissa, Ana? Com certeza. Né? Mas chama a equipe, organiza melhor todo mundo, remunera todo mundo de uma forma Finalmente, legal. com certeza. São vários processos aí, né? Dentro dessa cultura de rua, a gente é muito acostumados pela necessidade a trabalhar na perspectiva de collabs, né? Uma coisa colaborativa. E com a oportunidade do Natura Musical, a gente consegue ali viabilizar recurso para esses profissionais também. Porque é isso, a profissionalização do que a gente faz, o ponto fundamental dela é o recurso financeiro. Porque a gente vive disso e todo mundo precisa pagar seus boletos, né? se sustentar, né? E foi muito importante o projeto do Natura, ele vai ser lançado esse ano, em 2022. É um álbum ao lado da Bruna BG, que é outra artista daqui do Pará. E a gente está muito feliz de, com certeza, ter alcançado essa meta, esse sonho, né? Que é um sonho para vários artistas nacionais, locais, ter essa chancela Natura Musical aí, né? No peito, no nosso material. E recurso para fazer, né? Fazer esse dinheiro, né? Que eu acho que essa é a Vamos falar sonho. então do Dandaras, Vamos né? falar do Como Dandaras. foi a história? Como foi, e assim, elas ainda estão atuando. Tu já não está mais tão perto desse coletivo, Sim. mas elas ainda estão aí participando dos slams. Sim. O Dandaras, ele surge em 2017, a fim de fazer isso, aglutinar, né, caçar essas manas poetas, MCs, para que a gente fizesse um grande coletivo e criasse esse evento para se expressar. Ele acontecia uma vez por mês, todos os domingos. No primeiro ano a gente fez muito ali no Quilombo da República, na Praça da República, que é uma praça central aqui de Belém, né? E que também é um ponto muito histórico para a gente, para movimentos de negritude. E foi um movimento assim muito especial. Eu conheci várias manas desceram também. Eu tinha acabado de chegar de Manaus, né? Então, assim, Foste bem acolhida? Eu fui super, gente. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Apesar dessa picuinha que a gente citou... Que eu acho que só existe no Twitter, viu? Olha, não, ela existe, mas eu que não dou confiança. Ela existe, sim. Como uma boa paraense, né? Tu te faz de lesa. Ih, não vou nem dar confiança, né? Eu fui muito bem recebida aqui em Belém, assim. Eu também... Eu sou uma pessoa que eu sei chegar e eu sei sair também. Então, eu cheguei fazendo esse trabalho de frequentar os eventos, ir para os estudos de formação do SEDEMPA, que é um movimento muito importante aqui da cidade, do estado, né? Então, eu fui ali fazendo as minhas amizades, conhecendo, me conectando, trocando ideia com todos que eu podia, até chegar a essa formação do Dandaras. E foi um momento muito emocionante. Assim, eu estive à frente do Dandaras por 2 anos, de 2017 a 2019. Foi uma vivência especial, inesquecível. Eu conheci mulheres, as conheço ainda, né? Muito potentes, e eu tenho muito orgulho de... É isso, assim, a gente tinha eu tinha uma vida muito distanciada das minhas referências, né? Essas mulheres negras longe de mim, ou então em outros estados, e ter a oportunidade de ter essas referências vivas ao meu lado, isso é muito especial. Quando mudou, perdão... Não, eu queria só que ela resumisse o que é exatamente o Dandaras, para quem não conhece. Ah, sim. Bom, o Dandaras, ele é um projeto de slam, né? O que é o slam? Batalhas de poesia. Mas ele tem essa especificação que ele é feito por mulheres e para mulheres. E ele foi o primeiro da região norte também. Então, isso pra gente é um marco muito simbólico. As poesias do Dandaras tratam de que temas? Olha, quando eu estava à frente, né, eu sempre pontuei que eu, na verdade, não queria que tivesse isso. Eu acho que quando a gente está criando esse movimento justamente para reforçar uma liberdade, é para você falar o que você quiser. Entendeu? Se você achar que falar sobre a sua caneta é importante, fale sobre a sua caneta. Fale sobre o seu cachorro, fale sobre o seu amor, fale sobre a sua família, sobre o seu trabalho, entendeu? Eu acho que a gente cairia numa armadilha se a gente coloca um tema, porque não é sobre isso, sabe? É sobre você se expressar. Sobre vida e da toda a diversidade. Exatamente. Que cabe em eu acho que cada uma dessas mulheres. Num mundo em que a gente fica ali sendo toda hora forçadas a se diminuir, como eu posso falar o que é importante e o que é relevante para outra pessoa, sabe?
Não dá. Eu quero saber se eu consigo sair daqui e podia tentar essa carreira no rap. Eu acho que você tem muito potencial, né? Potencial, né, Ana? Já me ouviste falar sobre isso. E, Ana, quando mudou a tua chave? Tu falaste que começou em 2017 até 2019, tu ficaste à frente. O Dandaras ainda é um coletivo perto de ti. Mas quando tu falaste assim, bem, agora eu acho que eu vou dar, eu não digo que é um passo mais ousado, mas eu vou ter uma nova experiência, uma nova vivência. Eu vou começar a musicalizar essa poesia, eu vou colocar a minha experiência do balé aqui também, né? Eu sei, já te vi no palco, já te vi no Cirrasgo, tu já te apresentaste em vários festivais legais, e eu sei que tem muita coisa ainda para 2022. Tu tens todo um cuidado com o figurino, né? Tu é muito atenta a essa estética também de quando tu estás no palco. Quando tu viraste a chave, por que virou essa chave? Disse assim, agora eu vou me apresentar como uma MC. Quando eu comecei o movimento do slam, o que eu queria era cantar rap, mas eu não tinha noção de como que se fazia um rap, assim, tipo, a mínima, entendeu? Eu falei assim, gente, como é que do nada a pessoa tá rimando num ritmo, numa base? Então, é um trabalho ali também de conhecimento. Eu comecei primeiro escrevendo, fazendo as minhas poesias, até o ponto em que eu adquiri conhecimento suficiente para musicalizá-las, né? E, inclusive, nessa convivência com outras mulheres, por exemplo, a Bruna BG, que é uma mana que é minha amiga, que canta comigo também, ela já cantava. Então, observando muito, amiga, como é que faz? Como é que faz uma estrofe? Como é que eu rimo isso? Como é que eu boto no ritmo? E a Bruna, amiga, assim, tenta, vai, solta um beat, vai, tenta. E eu, meu Deus, desesperada. Não faço ideia. Então, esse trabalho também, essa convivência de ver as referências pertinho, de ficar escutando bastante. Então, essa vontade de cantar rap, ela já existia. Mas ela precisava de argumento ainda, de repertório, de conhecimento. Eu não acho que ela é um degrau a mais da poesia, até porque no meu show sempre tem um momento da poesia. A poesia, ela é um lugar muito especial e único. É apenas outro formato. Para mim, não, do fundo do meu coração, não existe maior ou melhor, sabe? Eles estão iguais, assim. Tu estás, inclusive, num livro, numa coletânea. Sim. Como eu costumo dizer, né? Às vezes o mundo, ele não gira, ele capota. A Mel Duarte, que era essa mana, que era uma referência para mim, hoje em dia ela é minha amiga, e ela me convidou para estar nessa antologia ao lado de mais 14 poetas, ao total somos 15. É uma antologia que se chama Querem Nos Calar, Poemas para Serem Lidos em Voz Alta, com um prefácio, é forte, né? Com um prefácio da Conceição Evaristo apenas, abençoada, ungida. Com uma madrinha dessa, mano. Não, vai dar tudo certo agora na minha vida. E esse livro, ele é bem especial, ele roda, por meio dele, inclusive, eu estou tendo uma segunda oportunidade, eu fui contactada por uma outra editora de periódicos, então é a segunda vez que, por exemplo, um dos meus poemas que está nessa antologia vai para livros didáticos que vai rodar o ensino público. Então isso para mim é vencer na vida, assim. E inclusive uma vez eu estava no Instagram e aí uma menina me marcou, achou meu @, e eu fiquei super emocionada porque isso é fazer história para mim, né? Tá aí, vai ficar. Outras meninas, como a Ana, aos 12 anos, 13 anos, vão te ler agora e vão Glória. ter acesso muito mais. Tu vai ser para essas meninas talvez o que a Mel foi para você, né? Com certeza. E isso para mim é tudo. Isso significa tudo, sabe? E, Ana, quando tu foste compor, por exemplo, para o Eva Grão, né, que é o teu primeiro trabalho que a gente falou, todo formatadinho, que tu falaste assim, bem, agora eu vou pegar todas essas inspirações, tudo isso, né, que de alguma forma está aí no teu mundo, todas as tuas vivências, né, nessa grande Amazônia, conhecendo muito essas duas cidades, por exemplo. Como foi, como tu escolheste depois? O que tu ia colocar no Eva Grão? O que tu achaste que era importante naquele momento marcar como o teu primeiro trabalho, assim, com o selo profissional? Ai, foi difícil. Porque é isso. Acho que a primeira coisa que eu entendi para Eva Grão é que os processos, eles não terminam. Você precisa terminar e entregar e seguir sua vida.
Porque senão você fica ali querendo lapidar e melhorar, mas ainda tinha isso para dizer, ainda tinha aquilo para dizer. Evagrão, para mim, ele marca o que eu queria que o meu público entendesse. Porque, assim, eu inicio sonoramente muito dentro da linguagem do rap. Só que, desde o início, no meu trabalho, existe a vertente do RB, do R&B, que é um gênero musical mais musicalizado, mais vocal, né? Onde eu tenho essa possibilidade de explorar a minha voz um pouco melhor. E é um gênero que faz muito sentido porque é daí que eu bebo, né? Essas são as minhas primeiras referências aí, lá Olha atrás. lá, seu Augusto. Lá atrás, entendeu? Evagrão. E aí, eu queria que o meu público entendesse essa dualidade sonora que eu faço. Então, eu acho que essa foi o primeiro ponto para mim de Evagrão, que eu quero apresentar um EP em que eles tenham o rap, mas que eles também tenham o R&B nisso. Eu gosto muito de falar sobre o processo de independência, de emancipação financeira, que para mim é fundamental. E não só a financeira, né? Ela é um ponto de partida, mas a própria emancipação emocional, daquilo que nos aprisiona, das expectativas, né? Familiares, sociais. Eu falo que é especial para mim, é importante ser vista como uma representante, uma referência, mas eu quero muito mais que isso. Eu quero incentivar que cada uma fale por si, que chegue esse momento, sabe? Que fale o que você tem para dizer. Como é que a gente faz para ficar tão madura assim? Aos né? 30 anos. Aos 30. Muita Conta pra porrada. gente. É muita porrada. Aos 30. Muitas pedras no caminho. Fico ouvindo a Anne pensando, se eu tivesse essa maturidade aos 30, mana. Ai. Ana, e falando em independência financeira, tu é gestora da tua própria carreira? Sim. Como é isso de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo? Até... Inclusive essa parte que eu considero a parte chata, né? Que é a gestão da... O business, né? Porque é um mercado, quando a gente fala de rap, assim, é inevitável pensar que o rap hoje movimenta cifras milionárias. No Brasil, eu não sei, eu acho que alguns artistas já, sim, né? Sim. Mas assim, fora daqui, principalmente nos Estados Unidos e eu acho que alguns países europeus, são cifras milionárias, assim. Como é lidar também com esse business? Tem que estar atenta não só fazer a parte contrato, artística. negociar Sim, eu ainda sou gestora da minha carreira, eu não sei em que momento isso vai mudar ou se vai mudar. Eu espero que mude, eu acho que é importante, né? Porque nesse processo acaba que, enquanto artista independente, gestora da minha carreira, e eu tenho que me dividir em várias funções, com certeza o meu criativo ele fica ali comprometido e eu quero chegar na fase em que eu estou plena para o meu criativo, em que eu estou ali só pensando em escrever música. Vai ser tudo quando eu chegar nessa fase. Mas eu acredito que é um trabalho importante. A gente tem um histórico aí dentro do mercado musical, da época das gravadoras, em que muitos artistas, inclusive, sofreram muito por essa dependência de alguém gerindo, né, a sua carreira. Então, eu acho que, não romantizando o meu processo, mas eu sou muito estudiosa, sou muito curiosa, então eu também tento fazer, eu vou fazer um curso aqui de Google Ads para saber como eu patrocino a minha música, eu vou fazer um curso aqui de como trabalhar melhor minha música no Spotify. O mundo hoje em dia também me proporciona esses conhecimentos e eu também corro atrás. Para mim isso é importante até num processo de negociação, de saber ler um contrato. Por exemplo, já chegou contratos em mim de a gente quer usar tua música num documentário. E que a pessoa que fez o contrato para mim, acho que nem ela sabia como fazer o contrato, que ela me pedia para eu estar abrindo mão da minha obra de forma exclusiva, ou seja, não é sobre isso, o contrato não tem que ser com essas palavras, entendeu? Então, buscar esse conhecimento, me dar essas expertises, ao mesmo tempo que me sobrecarrega, também me capacita de estar ali falando, não, isso aqui está equivocado, não, essa porcentagem aqui ela não cabe, vamos lá, e aí explicar também, sabe? Então, é importante, eu acho que para todos os artistas, não só para mim, de qualquer gênero, você saber minimamente sobre cada etapa do seu trabalho. As redes sociais, elas ajudam ou também tem um momento que elas são sufocantes, né, no sentido de que meio que te obrigam a ter uma determinada audiência, a ter um determinado número de seguidores?
Como é que tu lidas Tem com essa muitos- pressão? Tem muitos talentos que são... A única métrica que interessa, às vezes, é das redes sociais. Quantos seguidores tem, né? O engajamento, que isso é é muito muito importante, mas até que ponto isso está na tua carreira? E não é o diretor vai sufocante fazer uma também. pergunta daqui a pouquinho. Segura aí, diretor. Vou lhe chamar, hein? Fique atento. Isso é muito delicado, gente. Assim, existe uma discussão enorme sobre isso, porque, de fato, isso é uma métrica importante dentro de um parâmetro, né? Mas isso não significa qualidade, né? Ou o que gostam de chamar de talento, que para mim isso é muito relativo, né? Então, existem problemáticas de, tipo, você ser contratada ou chamada para algum evento a partir dessa quantidade de seguidores. Isso, com certeza, é muito opressor e não muito justo, né? Ainda mais num mundo em que a gente tem boots e compradores de seguidores e tudo mais. Então, onde que ficou orgânico nisso? Porque eu, como artista da música, o meu objetivo final é fazer um show. Então, não adianta eu ter 20 mil seguidores se eu não consigo trazer 10 compradores para um show, 10 pessoas pagando ingresso para o meu show. Então, é uma questão muito delicada que a gente ainda está tentando entender. Por outro lado, plataformas podem ajudar a levar o conteúdo para mais gente. É um critério. Quando um contratante vai, a primeira coisa que ele vai ver é número de seguidores, ouvintes no Spotify, quantidade de visualizações no YouTube. Então, esse trabalho ele é infinito. Olha, por falar em YouTube, você que está assistindo, assina o canal. Tá gostando dessa conversa? Tá aprendendo? A gente está super aprendendo aqui, viu? Demais. A gente está super aprendendo. Então, aproveita e, olha, curte aí e compartilha esse conteúdo. Pra gente é super importante também. Eu e Rita, a gente não tem talento, não nos peçam para cantar, né? Pintar qualquer coisa. Vender ingresso para nada. Nada. Nosso talento é nenhum, acreditem. Entendeu? Isso não é verdade, gente. Mas a gente precisa também desse compartilhamento e desse engajamento. Então, se está gostando, curte aí, isso é fundamental. O diretor, o Thiago Thompson, tem uma pergunta. Tem? Diretor, fale daí que eu faço a tradução simultânea aqui. Tá, então, entendendo que ela é gestora da própria carreira, entendendo que ela não tem ninguém por trás financiando isso, os editais públicos também são muito importantes. Queria que ela falasse um pouco sobre o veto da Lei Paulo Gustavo e hoje o veto da Aldir Blanc. Blanc. Isso impacta para os artistas que Tá. são independentes. Eu vou só falar aqui no microfone, porque o Thiago está longe do microfone só e a captura de áudio dele fica prejudicada para quem está só nos ouvindo. Então, o Thiago está dizendo, a Ana, ela é gestora da própria carreira e, obviamente, os editais públicos também, né? Ela está citando aqui, a gente citou o edital da Natura, que tem verba pública, né? Através da Lei CMA, do Governo do Estado do Pará. E o Thiago lembrou, e hoje é super importante, no dia que a gente está gravando com a Ana, o presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, vetou integralmente a Lei Aldir Blanc II, que garantiria um quantitativo grande para diversos artistas que estão à míngua há mais de 2 anos nesse país, e também vetou a Lei Paulo Gustavo. Então, essa foi a pergunta do Thiago. Eu coloquei aqui um tom dramático, porque quem é trabalhador de cultura nesse país, e nós jornalistas também, né, Rita? A gente vive momentos muito dramáticos nos últimos, pelo menos 24 meses. E aí, Ana, por favor, contextualiza isso. Como é que isso chega? Como é que isso chega para ti, amiga? Como é que isso chega para ti, que tem que pagar os boletins, né, os BOs, e tem toda uma equipe também que tu, obviamente, precisa remunerar? Bom, gente, esse processo ele é com certeza, no mínimo, lamentável, né? Mas o que se esperar de um representante que não se importa nem com vacinas, né? Onde que a cultura vai estar nisso? Então, a gente está aqui no 3º ano de pandemia, onde a gente percebeu a importância da arte nesse processo de salvar as pessoas que estavam em casa, né? Então, isso só representa onde que a cultura, assim como a ciência, ela é colocada nesse atual desgoverno, né? Ela não é uma prioridade, com certeza. A forma como os artistas e os trabalhadores da cultura têm de se manter vivos, né? Porque é isso, também um ponto de vista da cultura enquanto lazer e não quanto profissão. Esse é um ponto que a gente batalha muito. Com certeza muito triste, lamentável, e mais uma vez a gente tendo que... Não gosto dessa palavra, mas a gente ainda na sombra da sobrevivência, né? E eu espero muito que a gente consiga, de fato, gozar de uma vida fazendo o que a gente sabe fazer, trabalhando com o que a gente faz e com o que a gente sonha.
Mas é isso aí. Para quem ainda não tirou seu título, corre, que ainda dá tempo. Ainda dá mais tempo, não dá mais não dá tempo, mais né? tempo. Acabou 4 de Mas maio. pregue a palavra. Por favor. Pregue a palavra. E agora é hora cultura. de fazer a próxima pregação. Tirou o título, não Vá leiram, votar nos esqueça de dias, votar exatamente. em outubro, né? É, isso Pra- é importante. Ana, então vamos aproveitar, já que o Tiago deu essa rica deixa, né? A gente tem um quadro aqui na Armarinho, que são as nossas agulhadas e também Eu antes quem ainda é que queria tá... perguntar, Ana, será Olha. que tem chance da gente, eu e a Adelaide, a gente aprender a rimar? Assim, quantas Sempre, aulas a gente. gente precisa? Sempre. Enquanto existir vida, há esperança. Não, essa minha pergunta é a seguinte, qualquer pessoa aprende a rimar? Eu acredito que sim, gente. É só... Tem um talento especial? Não, eu nem acredito em talento, eu acredito em trabalho, eu acredito em disciplina, eu acredito em treino. Eu acho que se a gente coloca uma meta e vai lá, com todas as dificuldades que existem, claro, a gente consegue desenvolver Eu coisas. espero que o rap sim. não seja também etarista, né? Porque lá atrás ele era Eu acharia muito... lamentável, por Pois favor. É, por favor. Até porque tem grandes talentos aí que já passaram dos 40, mais ou menos a idade que eu e Ritinha temos. Então vamos lá, Ana, vamos para falar o nosso sobre aqui nossos quadros. Quem hoje, tu percebes, na Amazônia, vamos trazer aqui para o nosso locus, quem na Amazônia está rimando boas ideias, né? Tá escrevendo, tá compondo, tá costurando, tá tricotando boas ideias nesse movimento musical, especialmente no rap. Bom, eu posso falar sobre os locais que eu tenho mais conhecimento, né? Que é a cena manauara. Lá a gente tem representantes maravilhosos, Rafa Militão, Karen Francis, Kurt Sutil, a galera da Posse 92, Vitor Xamã, enfim, eu acabo de falar nomes, mas tem uma cena muito especial e muito bacana. Aqui em Belém tem Ana Suave, tem Bruna BG, tem Nick Dias, tem MC Ira, Nega Brisa, Ruth Clark, Pelé do Manifesto, Everton, Choque MC, que é lá de Macapá, mas que agora também está por aqui. Enfim, gente, é só procurar que você acha. Tem muita coisa bacana, né? Maravilhosa. Se taxa aí alguns artistas que eu já ouço e é muito bacana isso, né? Porque antes, sei lá, 10 anos o rap não fazia parte da minha playlist. Hoje em dia eu já ouço e ouço a turma daqui e tem muita coisa boa sendo produzida. Nada como ter um jovem em casa. Nada né? como ter esse jovem, né? Ele super me apresenta coisas, é muito bacana. E aí, Ana, e quem merece umas agulhadas? Quem tá está vacilando, desafinando, tá né? Errando a desafinando. rima. Saindo da métrica, saindo do flow. Saindo do flow. Bom, para contratantes, eu acho que é importante. É importante que se olhe para essas cenas locais e a valorize, sabe? Tipo, entender esse mercado musical, esse mercado business, entender a importância do rap hoje em dia, né? A quantidade de streamings e de, como a Adelaide falou, milhões, bilhões que essa cena movimenta. E pautar esses artistas dentro dos festivais, dentro da line, que a gente possa ocupar cada vez mais isso. E com qualidade também, não só em quantidade, mas, por exemplo, colocando em palcos com estrutura, em horários interessantes, né? Para que a gente também não fique ali dentro de uma cota, dentro de uma conveniência, sabe? Eu acho que o empresário, o contratante, que ele realmente está atualizado, ele tem a noção de todo esse movimento que o rap tem feito e de como ele está em ascensão, sabe? Então, eu acho que você fazer um evento na cidade, você ter essa sensibilidade, esse compromisso de trazer esses artistas locais à luz, colocá-los num palco, fornecer uma estrutura, pagar um cachê equivalente, porque o que a gente vê é essa disparidade de trazendo os artistas que são grandes, né, maiores, né, artistas nacionais, vamos dizer assim, com um recurso exacerbado, justo para esse trabalho, e para o artista local algo muito inferior. Então, se a gente pensa em valorização da cena local e também entendendo esse artista para além do regionalismo, né? Por que eu também não sou uma artista nacional? O que precisa acontecer, sabe? Essa estrutura financeira, como a gente estava falando, para que esse artista tenha recurso para produzir um EP melhor, um álbum maior, colocar, de repente, um grupo de dança no palco, investir em coisas, ele passa por esse lugar. Então,
fica aí a minha dica. Boa. Ana, como é ter um relacionamento, assim, quando artistas, eu sou sempre curiosa, porque na minha casa nem eu nem meu marido temos talentos. Ele até toca um violão lá, eu acho que ele é até um pouco mais talentoso. Mas como é, por exemplo, ser parceira musical e também ter um relacionamento com outra artista? Como é que isso funciona para vocês? Como é que vocês separam? Olha, agora a gente, né, vai fazer música, agora é só profissional. Ou não, é tudo misturoso, tudo misturado. Tu tens uma parceria com a Karen Francis, Sim. Artista manoara, também já trilhando uma carreira muito bacana, fora do Amazonas. Vocês tem um feat, né, que é o Confissão. Fala um pouquinho, né? Esse é o momento, sei lá, fofocando. Mas não só, porque é curioso, É um momento fato. casa de caras. Mas é porque Abra é curioso também. Porque, às vezes, algumas parcerias, elas não dão tão certo, né? Ou elas dão super certo. Fala um pouco dessa experiência que vocês duas vivem. Bom, eu acho que o meu encontro com Karen, nesse encontro que mistura a afetividade com o trabalho, ele é muito especial porque nós duas somos muito comprometidas com o que a gente faz. Então, a gente tem uma parceria realmente muito grande, uma com a outra, de estar ali dando feedback, de dando suporte, sabe? Eu acho que isso é por isso que é difícil de separar, porque eu acho que estar num relacionamento e você não ter esse apoio no que você faz, na realização dos seus sonhos, eu acho que é um pouco problemático, não é mesmo? Como a gente faz a mesma coisa, a gente passa por situações muito similares. Em negociações, em parcerias musicais, em processos de produção, né? Eu estou produzindo com fulano, deu esse problema, aconteceu isso aqui, como é que você acha que eu resolvo? Então, tem muita troca nesse muita sentido. troca. Olha, já tem estudos que comprovam que, nesse caso, dos relacionamentos opostos não se atraem, né? A gente, em geral, se relaciona com pessoas que têm vivências parecidas, né? Porque eu acho que tem que ter alguma afinidade nesse alguma sentido. afinidade aí, né? Sim. E como tu tá falando, né? Essa coisa de um apoiar o outro, entender quais são os BOs do outro, né? Sim, isso é bem legal, isso dá um ritmo muito bacana pra gente, porque é isso, a gente compartilha várias vivências, né? Então, quando a Karen vem pra cá e eu tenho show, ela brinca ali de produção comigo, me ajuda a passar o som, bate o repertório comigo, vai pro ensaio, me dá feedback, olha, eu acho que pode melhorar aqui, acho que essa música pode fazer mais sentido em outro lugar. Mesma coisa com ela, olha, meu bem, eu gravei uma guia, escuta aí, vê o que você acha, me dá um feedback. Olha, meu bem, acho que pode melhorar isso aqui. Publicidade total. E quando Sim. rola crítica, também não rola não tem um atrito no relacionamento? Sobre trabalho? Tipo, nossa, isso aqui tá horrível. E aí Não, primeiro que a gente não fala assim. Eu acho que jamais, né? Não rola atrito, porque eu acho que existe esse espaço, né, seguro para isso. Se a gente pergunta para outra, é porque justamente a gente quer que tenha esse feedback, né? A gente brinca uma com a outra de, olha, não deixa eu passar vergonha, viu? Se tiver ruim, fala. Então, a gente está sempre ali com cuidado, falando, olha, eu acho que aqui não ficou legal, viu? Acho que, de repente, assim, nessa criação de arranjos, por exemplo, olha, amor, acho que essa guitarra aqui não funciona não, viu? Vamos repensar. Tem sempre um amor, Rita. Presta atenção. O amor mas tem que ter um resolve amor, tudo, né? meu bem. A gente Olha, tem que aprender. Noveleira que eu sou, eu vi que a Globo, nos últimos anos da pandemia para cá, colocou em 2 das suas novelas o Islã, né? A Batalha de Poesias. Não sei se tu chegaste a ver. Uma foi em Bom Sucesso, que tinha as meninas lá que faziam a batalha, e a outra foi mais recente, em Um Lugar ao Sol, que também era mais os meninos que faziam, né? As meninas eram mais coadjuvantes. Tu assistias, aquilo era legal ver aquela realidade na tela, e isso ajuda de alguma maneira a popularizar ou atrapalha? Essas 2 novelas em si eu não vi. Eu vi alguns relances assim no Instagram, inclusive de divulgação, mas eu acompanhei uma edição da Maratona que tinha slam, tinha rap, assim, acho que há uns 3 anos também, um pouquinho antes da pandemia começar, eu acho. Eu acho que de certo modo ajuda, assim, é uma dualidade. Eu acho que ajuda porque leva para um público fora da bolha, né? Digamos assim, do rap, de quem acompanha o slam.
apresenta, né? Por exemplo, sei lá, para minha mãe que assiste, a minha tia, olha isso aqui que a Ana faz e tal, legal. Então leva para um público que necessariamente não vai para um evento de rap, não vai para a Batalha de São Brás, não vai para a Batalha de Slam, entendeu? Não vai, porque, enfim, não é do interesse, sabe? Então acho que amplia, sim, mas é uma zona perigosa para que a gente não reforce ali um estereótipo, né? Uma linguagem marginalizada, que não, digamos assim, prejudique mais do que já é prejudicado, né? Porque a gente precisa ser realista no sentido de que esses movimentos, eles são periféricos e eles são naturalmente marginalizados, estereotipados. Ainda tem a pecha do preconceito. Com certeza. Forte, então, a gente precisa ter cuidado, sim, como isso é representado, né? As pessoas ficam pedindo para rimares nos lugares? Tipo assim, eu tô aqui, eu tô morrendo de vontade de pedir. É indelicado. Acontece, sim. É indelicado pedir. Faz o freestyle aí do lado. Gente, não é Te assim. inspira aí com esse Não trânsito funciona louquérrimo. desse jeito, desculpa. Te inspira aí com esse trânsito louquérrimo. Olha, tá, a gente está onde aqui a gente tá gravando a aqui. gente está aqui no churrasco de domingo com os tios. Ana, vem cá, faz aqui um. Rola isso? Rola sim. Ana, tu vais passar agora uma temporada em Manaus, é isso? Vou. Fala pra gente, o que tu vais fazer lá? Quais são teus planos ainda para 2022? Sim. Eu tô numa ponte aérea em Manaus desde outubro do ano passado. Eu tô ficando um mês em Manaus e um mês em Belém. Nessa perspectiva de agenda de trabalho mesmo. Né? Eu vim agora, estou já voltando semana que vem para Manaus e passo mais esse mês porque eu já tenho agenda de show em Manaus até dia 11 de junho. Então, dependendo de propostas que, de repente, sei lá, na segunda quinzena de junho chegue um convite para Belém, aí eu já, entendeu? Estou trabalhando nessa perspectiva de travar minhas agendas a partir desses trabalhos. E está sendo bem bacana, porque eu estou há 6 anos fora de Manaus. Então, está sendo um processo de reconexão com a cidade, reconhecimento dessa cena e movimentando também com o meu trabalho, porque eu já retorno para Manaus como Ana Suave. Então, já tem essa artista... as pessoas acham que eu nem sou manauara, então eu tenho que lembrá-las. Gente, eu sou daqui. E tu consegues fazer conexão, além dessa super proximidade com o pessoal de Manaus, com os artistas, por exemplo, com outros estados da Amazônia? Tá rolando para além da Amazônia, inclusive, né? A gente está engatinhando para uma saída de uma pandemia, né? Os festivais estão voltando, né? Por meio das vacinas, isso está se tornando possível, finalmente. Então, 2020 foi muito difícil para todo mundo, foi muito frustrante para mim, porque eu vinha de uma leva assim, de vitórias, finalmente os humilhados sendo exaltados. Então, 2019 foi um ano importante, porque eu e Bruna vencemos a seletiva Cirrasgo, em primeiro lugar, tocamos num festival grandão, Gal Costa, foi lindo, foi tudo. Ai, aquele show foi incrível, né? E aí, na sequência, eu inicio 2020 muito assim, aí aprovamos Natura Musical, aí, nossa, agora vai, Bruna, vamos lá. Inicio o ano indo para Recife, Porto Musical, que é um festival de lá, apresentar o meu pitching, então faço apresentações em Recife, faço conexões, e aí retorno para Belém assim, cara, esse ano é dela, uma semana depois da pandemia. Então, assim, foi uma brecada muito forte, que impossibilitou eu fazer o que para mim é o meu maior prazer, que é me apresentar, fazer shows, ter pessoas, olhares. Então, 2022 está dando esses sinais de retomada e eu já estou me movimentando para essas conexões para além da região norte também. Então, é só aguardar que vai dar certo, Muito vai dar bom. Um bridinho cruzado aqui. Ana tem show hoje. Quando a gente colocar esse programa no ar, ele não é ao vivo, a gente grava. Obviamente, né, não vai mais valer. Mas hoje ela faz show na Vila Container. 2 depois ela vai fazer show aqui no Núcleo de Conexões na Figueiredo, que é exatamente onde nós gravamos. Um dos nossos apoiadores, além da Frida Store, né, na Figueiredo e Clóris. Super obrigada por essa parceria com a música paraense, que é histórica, e agora com o nosso armarinho também bonitinho. Maravilhoso. Então, isso é muito bacana. E é muito legal, Ana, saber assim, da tua vitalidade e que tem muita coisa que ainda pode acontecer e pode realizar e que as conexões são reais e que eu diria que está só no começo, viu? Com certeza. Eu Tá peguei só no aqui minha começo. bola de cristal e já vi, ó, está só no O começo. material do Natura Musical sai quando?
Então, é muito provável que a gente chegue aí para o segundo semestre, logo no início, né? Porque é um videoálbum, são 7 faixas, 7 videoclipes, então a gente tem um planejamento de fazer uma entrega um pouco parcelada, até para que o nosso público tenha tempo também de digerir tudo isso, né? Todo esse conteúdo. Então, acredito que no início do segundo semestre a gente está chegando aí já com o primeiro single, já está tudo prontinho, só no forninho, pronto para ser servido. Uau, e a gente está ansiosos, né? Eu também, gente. Quero muito entregar. Olha, Ana, super obrigada por essa conversa. Foi ótimo conversar contigo novamente. Foi muito bom conversar contigo. É isso que eu acho que a Rita falou, é super real, assim. Tu és uma mulher muito jovem e com muita vivacidade, assim, muito apaixonada pelos teus projetos. É muito legal. E faz a gente, inclusive, sair um pouquinho da nossa zona de conforto, né, Rita? Assim, tem muita coisa aí pra gente ouvir, pra gente conhecer. Quiçá um dia a gente pode se apresentar no Slam. Eu acho que a gente pode trabalhar nisso, Vamos Rita. trabalhar. Vamos lá, a gente pode chamar a Ana e vai dizer, amiga, ajuda a gente aqui. Eu né? já falei que tem que nascer o Armarinho Crio, gente. Vocês têm que se lançar. A dica tá aí, entendeu? Eu posso ser madrinha, aí. Não, é maravilhoso ouvir a Ana falar do trabalho dela, das descobertas, é uma palavra que está meio desgastada, mas a palavra é essa mesmo, né? Desse processo de empoderamento de tudo, né? Da sexualidade, do feminino, do feminismo, da etnia. Então, é muito, muito didático, a gente aprende muito. Estou muito feliz com esse segundo papo. Tá vendo? Obrigada, gente. Eu também agradeço muito o convite. Eu me sinto muito bem recebida e muito querida por vocês. Arrasou, Maravilhosas. bonitona. Diretor, o senhor quer falar novamente? O senhor está tão falante hoje. Porque a Rita não falou, mas ela também foi aluna da Rita. Teve esse momento. Olha, aqui é o seguinte, a cota do Armarinho é se você foi ou não foi aluno da Rita. E a Ana Suave, o diretor lembrou que a Ana Suave também fez uma disciplina com Rita Soares, essa professora. Ela não é só Exatamente. chiquérrima aqui no Armarinho, ela é tudo chiquérrima. coincidência. Tá Ela é Universo. chiquérrima em sala de aula. Falando como o mundo ele é, gente. Falando. Olha o mundo capotando. Olha o mundo aí, capotando. Né? Mas olha, essa aluna aprendeu muita coisa, hein? Espero que tenha aprendido também na minha disciplina, mas eu acho que foram outros aprendizados aí. A Ana, ela que tem que me dar aula. Olha, Ana, super obrigada, sucesso nessa carreira, tá bom? Beijo grande, bom show hoje, boa viagem em breve. Daqui a pouco, eu sei que tu já tá de volta aqui. em Obrigada, Belém. gente. Vocês Né? são lindas. Então pronto. Esse é o nosso Armarinho de hoje. A gente vai encerrar o nosso expediente por aqui. Muitíssimo obrigada pela sua audiência, pela sua visualização, pela sua escuta. Curta, compartilhe, comente. Isso pra gente é super importante. A gente quer o seu feedback para saber se a gente aqui também está fazendo, se a gente merece agulhada ou se de repente a gente está tricotando boas ideias, né, Rita? Dando boas ideias, é isso aí. É sempre importante a gente lembrar. Este é um conteúdo independente, né, Adelaide? A gente faz assim meio na cara e na coragem, com todo carinho, com todo o amor. E a gente tem o apoio de 2 parceiros incríveis, que são a Frida Store e o Núcleo de Conexões na Figueiredo. Também contamos com toda a estrutura da Melé Produções, ali nosso diretor, que às vezes fica tenso, mas no final dá tudo certo. E é isso que a Adelaide falou. Curte, compartilha, assina nosso canal, por favor. É isso. Beijo pra todo mundo aí. Pro Igor Negrão, Brenda Paz, Inimiga do Fim, Thiago Thompson e a Joaninha. Beijo. Saraiva Tchau, que veio tchau. Tchau. hoje. Beijo, beijo.